Olá, eu sou Jennifer e esse é o canal em debate Gênero e Relações Internacionais. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de como o Brasil se tornou o país que abre sempre os discursos da Assembleia Geral da ONU e também falar um pouquinho sobre o discurso do presidente Bolsonaro, agora recentemente no ano de 2020, e também falar um pouquinho a respeito do discurso dele de 2019, fazer uma comparação. Lembrando que é muito importante que vocês curtam, se inscrevam, compartilhem este vídeo e também não deixem aí de fazer seus comentários e sugestões do que a gente pode discutir no nosso canal. Então, sobre o Brasil abrir os discursos da Assembleia Geral, como que isso acontece? A Carta de São Francisco é a carta constitutiva da ONU que estabelece os direitos e deveres da organização internacional, como também dos seus Estados-membros. E ali não é nada expresso quem deveria ser o país que começaria os discursos, né, desses encontros e principalmente da Assembleia Geral ali, que é uma das reuniões mais importantes da organização, onde todos os países participam, todos os Estados-membros participam, com direito ao voto. O acordo constitutivo, essa Carta de São Francisco, ela é assinada pelos países em junho de 45, só que a ONU só entra em operação em 24 de outubro de 1945, quando os estados ratificam, né, esta carta. Em 1946, né, em Londres, começam a existir os encontros preparatórios e nesses encontros preparatórios, começa a existir uma tensão entre Estados Unidos e União Soviética, que eram as grandes potências do período. E nenhuma das duas queriam iniciar os debates, por aquela já certa competição, né, quem iria liderar o sistema internacional, principalmente no contexto militar. E aí o Brasil ele se candidata a ser o primeiro orador. Na verdade, não vai ser o Oswaldo Aranha. Na verdade, vai ser um outro diplomata, é o Ciro de Freitas Vale. Ele era embaixador do Brasil no Canadá. Ele vai ser chamado para participar desses encontros. E aí ele é muito conhecido no período, né, no âmbito da diplomacia, no âmbito das relações internacionais. Ele acaba conseguindo, então, ser o primeiro orador, até pelo fato do Brasil já ser conhecido como um país que preza pela neutralidade, pela solução pacífica das controvérsias, e isso acaba sendo importante, então, de deixar o Brasil a liderar aí o discurso nesse momento. Isso, na verdade, está no livro do Roberto de Campos, na obra chamada A Lanterna na Popa, onde ele fala sobre suas memórias, sobre na época que ele era diplomata. Então, isso é bem interessante de mostrar aí para vocês. Aí sim, no ano de 1947, já no segundo aí encontro, alguns falam de fato no primeiro Assembleia Geral, é que de fato Oswaldo Aranha, bastante conhecido no âmbito da diplomacia brasileira e no âmbito, né, das relações internacionais também, ele então, né, vai novamente se candidatar a ser o primeiro orador, e aí isso passa a ser uma tradição, na verdade, um costume dentro da Assembleia Geral e também algo que a diplomacia brasileira acaba verificando como algo bem importante, como se fosse um mecanismo de soft power, ou seja, quando você está, né, abrindo o discurso, existe uma atenção da mídia, existe atenção por parte dos outros estados, alguns falam né, o arrumar da casa, então isso acaba sendo interessante, porque todo mundo ali está na expectativa de te escutar. Logo depois já vem o discurso dos Estados Unidos, normalmente os Estados Unidos é o segundo país, então isso dá uma certa relevância para o país que está ali abrindo os discursos. Outra questão também é que alguns autores falam que isso também foi um mecanismo de compensação, pelo fato de que o Brasil ele queria ser um membro permanente do Conselho de Segurança, algo que ele já queria lá na Liga das Nações, que era a estrutura internacional que tinha como objetivo a paz, a segurança internacional, e o Brasil não conseguiu. Ele se retira da Liga das Nações em 1926 e nunca mais retorna. E daí, com essa nova estrutura, ele de repente poderia conseguir, né, essa posição, mas não, né, não é colocado como um país permanente do Conselho de Segurança.
E como mecanismo, então, de compensação, acaba se deixando, então, o Brasil como o país que vai abrir esses encontros. Um ponto importante a ser destacado, que já que o Brasil ele é o país que abre, né, esses discursos, no ano de 2011, quando inicia-se a presidência, né, da Dilma Rousseff, a Dilma vai ser a primeira mulher, então, a abrir os discursos da Assembleia Geral da ONU, né? E isso passa a ser algo muito de tradição por parte, né, da diplomacia brasileira em manter, né, esse costume para justamente trazer aí, né, no seu discurso o que, na verdade, o Brasil tem como intuito de realizar com relação ao sistema internacional e divulgar, talvez, as suas estratégias de política externa. Bom, sobre os discursos, né, do presidente Bolsonaro, o discurso que aconteceu agora em setembro de 2020, sobre o primeiro discurso de 2019, que a gente vai fazer uma comparação, antes de eu comentar com vocês aí as principais características e mudanças, lembrando que esse encontro da Assembleia Geral, por causa da pandemia, aconteceu de forma remota. Então, os países, né, os presidentes, os chefes de estados, gravaram seus discursos e esses discursos não poderiam passar de 15 minutos. Quais foram as mudanças observadas nesse discurso deste ano? Principalmente com relação às críticas que foram feitas com relação, né, ao socialismo, ao comunismo, ao contexto da antiglobalização, ao globalismo, né, que isso foi bastante presente no primeiro discurso e já não aparece nesse momento. Tanto que uma das coisas que foram bastante criticadas no discurso do presidente Bolsonaro no ano de 2019 foi a defesa dele com relação ao regime militar e em nenhum momento falar e se desculpar pelas vítimas que foram torturadas durante esse período. Então você já consegue perceber uma certa mudança. Outra coisa que também aparece de mudança é a ausência da crítica com relação à China, que foi feita em 2019. Isso também podemos dizer que até pelo papel que a China tem tido com relação ao balanço comercial brasileiro, às relações comerciais entre os dois países. Não sei se vocês sabem, mas a nossa balança comercial no setor agrícola tem apresentado superávites, justamente porque a China tem sido o principal comprador de produtos agrícolas. E que ela ameaçou, né, se o Brasil mantesse esse posicionamento crítico com relação ao país, como ele fez em 2019, de retaliar, quebrar essas relações comerciais. E a gente consegue, então, notar realmente, né, isso no discurso, a ausência, até por causa, né, talvez, dessas questões. Outra coisa também que não aparece é a crítica com relação à forte crítica, na verdade, né, que acontece com relação à Venezuela no ano de 2019, culpando a Venezuela por causa do derramamento de óleo no mar brasileiro. Isso acaba sendo muito mais sutil do que foi no primeiro discurso de 2019. Mas as questões com relação à semelhança, né? Basicamente, o que volta, né, e que aparece no discurso em 2019 é a questão do desmatamento. Em 2019, muitas críticas que estavam sendo feitas, né, com relação ao desmatamento da Amazônia, no discurso do Bolsonaro ele culpa o sensacionalismo da mídia, falando que não era bem assim, né, criticando até mesmo o posicionamento de alguns países, como a França, de dizer que o Brasil não deveria fazer isso. Então você vê um discurso, né, voltado à questão da soberania. Opa, aqui ninguém mexe porque aqui é meu território e não é bem isso que está acontecendo. Com relação ao discurso, né, deste ano, até porque a gente, né, tem aí os dados do grande desmatamento que continua acontecendo na Amazônia, mas para inserir justamente com isso também, né, o que está acontecendo, os incêndios no Pantanal. E aí ele retorna a falar que esses incêndios, né, tudo isso que está acontecendo, na verdade, por causa de incêndios que começam a partir de costumes das populações locais, então ele fala dos índios, dos caboclos, e que pode ter se transformado isso nesses grandes incêndios. E culpando novamente a mídia por estar desinformando o que realmente está acontecendo na região. Mas o que a gente se tem de dados é que esse desmatamento ele tem sido muito maior do que o ano passado, né? E até mesmo de que boa parte desses incêndios tem acontecido de forma criminosa, né? E não pelos índios ou caboclos, mas talvez por um interesse da questão, né, de utilizar
esses espaços, né, essas regiões para a questão agrícola ou por setor agropecuário. Então, novamente aparece, né, essa questão da mídia no discurso do presidente. Uma outra coisa que é importante falar é que, como a gente está vivendo um momento de pandemia, o presidente Bolsonaro, ele fala sobre isso, sobre as mortes, e é o momento até dele falar sobre se desculpar ou se manifestar num tom de solidariedade sobre as milhares de mortes que aconteceram por causa do Covid. Algo que ainda não tinha aparecido, né, o Bolsonaro fazer um discurso, né, de solidariedade com relação às vítimas da doença. No entanto, ele vai falar novamente que boa parte dessas mortes foi culpa por causa dos governadores, né, porque existe uma descentralização no Brasil com relação a medidas para controlar a pandemia atualmente no Brasil, então ele culpa os governadores principalmente por causa, né, dessas milhares de mortes e também pelo não uso, né, da hidroxicloroquina, que é algo que ele tem defendido. E aí lembrando, né, que a OMS ela não defende, né, na verdade, o uso desse medicamento. Não tem nada comprovado que realmente esse medicamento vai realmente solucionar, né, e tratar ou curar a doença. Isso é algo que está em teste. E para finalizar, né, o que a gente percebe é que esses discursos eles podem ser utilizados como mecanismos, né, de soft power para tentar propagar uma imagem, né, a melhora da imagem dentro do sistema internacional. Então, o discurso ele é uma ferramenta extremamente importante, né, apesar dele ser visto como algo suave, sutil, ele é um mecanismo onde a gente consegue, que a gente pode perceber quais são os interesses, a identidade do país, as estratégias de política externa que esse país pode querer adotar no sistema internacional, e não só isso, como eu mesmo falei, uma tentativa de tentar, né, melhorar, aumentar suas parcerias estratégicas com determinados países e repercutir, talvez, esse discurso de forma positiva dentro do sistema internacional, para que isso seja, que traga benefícios ao país. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.